Olá, futuro ator identidade, futura atriz identidade. Eu já vim aqui hoje para te dar algumas dicas de como decorar ou aprender o seu texto. E para começar, Matheus, é para eu decorar ou para aprender? Depende da proposta. Algumas propostas, como eventos ou uma cena de emergência que você precisa apresentar, pede que você decore de forma muito rápida textos, enquanto outros contextos, como uma peça que vai ficar em cartaz durante muito tempo, ou um filme que vai ficar para sempre nos streamings, vai pedir que você aprenda de fato sobre a personagem e suas falas, claro, né? E eu vou te dar uma série de dicas que algumas vão funcionar melhor para uma situação, outras para outra, mas no final você decide o que é que funciona melhor para você. E se você não me conhece, sou Matheus Noronha, ou Matheus o Mentor, nas minhas redes sociais. E eu sou quem criou o Teatro Identidade, né? Que é essa abordagem sobre como criar, assim, personagens inesquecíveis, críveis, com muita verdade, mas de uma forma saudável e que você tenha uma carreira longa com isso, né? Então, sigamos. Mas, para eu poder falar das dicas, eu preciso falar sobre um caso. Algo que me aconteceu, uma história que mostra como é necessário você saber desenrolar muita coisa na vida artística. E eu me orgulho muito, né, dessa história porque eu sou o protagonista dessa história. Simplesmente uma manhã de sábado, eu estava em um outro ensaio geral pela manhã, quando me ligam às 10 da manhã, falando que ocorreu uma série de emergências. E emergências assim, uma pessoa tinha pego Covid, a outra pessoa tinha quase quebrado a perna, tinha torcido o pé, uma coisa assim. Sabia que tinha uma baixa no elenco e precisava de substituição. Para quando que era a apresentação? 2 horas da tarde. Ou seja, eu estava lá 10 horas, saindo, na verdade nem tinha saído ainda, estava no meio de um ensaio, né, no intervalo do ensaio, e eu precisava finalizar o ensaio, precisava almoçar, precisava me deslocar até o teatro para fazer uma substituição, porque sim, eu aceitei. Mas eu aceitei porque era uma companhia próxima, amigos e tudo mais, e eu sabia que eles iam me ajudar e o que eu conseguiria, que eu provavelmente conseguiria fazer um bom trabalho. No final das contas, eu consegui sim fazer um bom trabalho. Mas eu consegui com uma das técnicas, uma das dicas que eu vou te dar. Já vou falar no instante. Mas sabe qual era a proposta? A proposta era para fazer o Homem de Lata, né, do Mágico de Oz. Sendo que não era uma versão do Mágico de Oz que você simplesmente faz a história tal e qual, porque era misturado com o nascimento do menino Jesus de alguma forma. Era um roteiro muito louco, muito louco. Muito interessante também, mas o que eu quero dizer com isso é, a gente às vezes tem algumas histórias de cor que a gente consegue usar essas histórias, consegue saber para onde é que vai, né, para onde é que anda a história, mas essa era uma que eles completamente modificaram o Mágico de Oz, era descaracterizado, não era mais o Mágico de Oz. Então eu precisava aprender do nada é, toda uma peça, né, que era uma peça de mais de 1 hora que era para fazer. E eram 3 apresentações no dia. Gente, foi um pouco desesperador, mas deu certo. E eu utilizei, na verdade, de 2 técnicas. E aí eu já vou começar a te falar aqui com a primeira dica que eu já me utilizei nesse dia mesmo, que é você pode gravar as suas falas e ouvir depois. Por que que isso é muito útil? Porque, por exemplo, nessa minha história, eu saí de um ensaio, eu precisava estar lá no teatro, num espaço de 4 horas, mas não eram 4 horas livres, era 4 horas que eu estava me deslocando, que eu precisava ainda. Era um ensaio de um espetáculo de dança, eu precisava tomar um banho, eu precisava almoçar, eu precisava terminar o ensaio, precisava pegar o roteiro para entender como é que era. Então eu não tinha tempo para sentar e ficar lendo e ficar enunciando várias vezes. Mas tudo que eu fiz eu estava dirigindo. Então, nesse caso, para mim, ter pego o roteiro pela primeira vez, começar a ler minhas falas, né, intenções que eu já peguei a primeira ou a segunda ideia que vinham, porque era o tempo que eu tinha, me ajudou muito a fazer isso, né? Eu comecei a gravar minhas falas e nesses deslocamentos todos que eu fui fazendo, eu precisei ficar ouvindo minhas falas, né? Precisei ficar repetindo e repetindo no carro até que deu certo. Porque pelo menos eu estava acostumado com essas falas, pelo menos eu estava ouvindo elas direto e repetindo também por cima, tá? Gravar e se ouvir depois
É um tipo de situação, eu recomendo mais para situações mais emergenciais, que você precisa decorar rápido. Por quê? Porque geralmente quando você grava numa intenção. E toda vez que você vai ficar ouvindo e reproduzindo por cima, né, falando junto, você acaba imitando essa mesma intenção. Fica difícil, é como se fosse uma música que você aprende a melodia e depois fica difícil sair dessa melodia, né? Quando é numa situação dessa, de uma situação emergencial, que você precisa pegar de última hora, faça isso. Grave, ouça e vai repetindo por cima. Se conseguir, varie um pouco, traga variações para sua voz, traga variações de intenções, entonações. Mas no final das contas, é uma dica que funciona muito, pelo menos para mim, você tem que testar essas dicas para você. Funciona muito, mas ela pode te deixar engessado, né? E aqui eu quero trazer a verdade acerca dessas dicas. Então, essa é a minha primeira dica, que é de você gravar a sua voz, gravar as suas falas e reproduzir por cima, né? Ficar falando por cima do que foi gravado várias e várias e várias e várias vezes. Ah, mas por mais seja eficiente, depende da circunstância e depende se funciona para você. Mantenha isso até o final do vídeo em mente, tá? Que depende a eficácia da dica depende de pessoa para pessoa, varia de pessoa para pessoa. Então tudo tem que ser testado e comprovado, ok? Ok. A segunda coisa que eu fiz nesse dia e que já foi que já é minha segunda dica é você ter noção da história de cabo a rabo, do início até o final. Ou seja, você pode dividir nas próprias cenas, né? Ou você pode dividir em blocos a história para que você tenha noção da onde que a história parte e onde que ela tem que chegar. O que que seu personagem precisa necessariamente fazer, falar ou agir em cada cena para que a história continue. Por que que isso é importante? Porque, por exemplo, nesse dia eu consegui fazer todas as cenas do início até o final. Teve um pouquinho de sorte, teve um pouquinho de sorte. Tiveram pessoas me ajudando, claro, né? Um bom elenco teatral é um elenco que se ajuda, né? Que se coloca pra cima, que tá ali pra fazer o espetáculo e a mensagem acontecer. Mas, mesmo assim, eu sabia que eu não ia conseguir decorar cada fala tal e qual estava no roteiro, porque era um intervalo muito curto, não estava preparado para isso, não me sentia preparado para isso. Então, eu sabia que erros seriam cometidos. Agora, quais erros? Qual o tamanho desses erros? Não cometi nenhum erro que deu pausa na história. Meus erros eram coisas pequenas da fala, mas como eu sabia o que precisava acontecer nas cenas, como eu sabia o que precisava, qual era a ordem da história, eu pelo menos consegui realizar alguns imprevistos que funcionavam dentro do contexto, que mantinha a história acontecendo, né? Nesse caso, é mais uma dica para essas apresentações mais desesperadas, mais emergenciais, ou um evento que você vai fazer, né? Ou um texto que te dão rápido numa audição e que você precisa desenrolar da melhor forma possível. Por quê? Porque numa história longa, né, numa peça longa que você vai ficar apresentando várias vezes no filme, você já vai precisar fazer um estudo aprofundado. Pelo menos no teatro de identidade, você precisa fazer um estudo aprofundado da personagem. Isso é a base do teatro de identidade. Agora, em outros momentos, você precisa saber desenrolar, né? A vida artística ela pode ser muito turbulenta. Então, quando você tem noção do que acontece do início ao fim, se você sabe o que o seu personagem precisa fazer, você sabe improvisar em cima disso. Não tem problema você errar, em algumas propostas, claro, mas não tem problema você errar se pelo menos você ainda entregou para tal outra personagem a maçã, para que a maçã estivesse na mão dela, para que a próxima cena pudesse acontecer. Entende? Às vezes não importa tanto como você fala, como você entrega a maçã, como é que é essa entrega, mas importa que você entregou. Importa que você deu essa maçã a outra personagem para que a próxima cena acontecesse. Entende? Então, em histórias mais longas, mas que você precisa desenrolar rapidamente, é necessário que você tenha um manejo muito bom das cenas. É necessário que você saiba o que que essa cena acontece, para onde que ela vai, o que que as personagens devem fazer para que a história continue andando.
E essa minha segunda dica, né, de como decorar um texto, como aprender um texto, é uma dica que ela vale para que você se sinta seguro, né, mesmo sem estar com o texto na ponta da língua, mas que você saiba que você vai conseguir desenrolar a cena porque você sabe o que acontece nela, ok? A minha terceira dica, essa, creio eu, funciona mais para quando você vai fazer filme, ou uma peça que vai apresentar várias vezes, ou você tem um processo de construção mais longo, né? Não é uma situação emergencial, não é um evento com um, dois ensaios. É escrever. Você precisa escrever as suas falas, às vezes, para não só aprender melhor, pelo menos isso funciona comigo, e é por isso que eu sempre falo, tenha o seu caderninho, por exemplo, aqui ó, tem o meu caderno aqui do Van Gogh de novo. Tenha seu caderno sempre em mãos, porque é uma forma, pelo menos para mim, funciona muito, escrever e absorver essas informações que eu estou escrevendo. Parece que meu cérebro assimila melhor o que eu estou escrevendo, né? E com as falas não é diferente. Por que que eu falo que não funciona tanto a curto prazo? Porque dependendo da proposta, você não tem tempo sequer de escrever as falas, né? Mas para mim funciona muito a questão de eu estou escrevendo minha fala e eu estou lendo a minha fala também. Eu estou vendo que essa fala ela está acontecendo na minha frente e eu vou escrevendo palavra por palavra. Isso eu vou absorvendo essas falas. Então, o processo de escrever, ele é bom por vários motivos. Não só a escrita por si só, que você vai, sim, vai aprender melhor, que é uma dica quase universal. Eu acho que pode funcionar assim melhor para você, tenho quase certeza, mas vale a pena testar. Mas também porque o processo da escrita, você consegue também registrando, materializando ideias que você vai tendo enquanto você vai escrevendo texto, coisas que você pode fazer. Você vai entendendo como que você pode incrementar aquela cena com subtextos que vêm, insights que você tem enquanto você escreve. Então, escrever é uma forma de você materializar também ideias que possam surgir. É uma forma de materializar subtextos que possam surgir, né? Porque você está tirando um tempo para focar naquilo. E você também está fazendo uma atividade manual que vai forçar seu cérebro a assimilar o aprendizado dessas falas com essa atividade manual. E aqui eu entro em mais uma dica. A quarta dica é que você pode fazer outras atividades enquanto aprende o seu texto. Então, você pode recitar o seu texto, ler um pouco do seu texto enquanto lava a louça. Você pode fazer isso enquanto ajeita a corrente da bicicleta. Fazer outras atividades te ajuda a não focar tanto na necessidade de ter que aprender aquele texto tal e qual, e aí você tira um pouquinho do peso, né, de ter que aprender aquele texto. Você vai se distraindo ligeiramente, tentando enganar um pouquinho o seu cérebro enquanto você está fazendo outra atividade, mas você também sim está automatizando todas essas falas no seu cérebro. E eu vou dar uma subdica a mais dentro dessa dica que é: se você souber que a sua personagem faz alguma atividade em cena que ela, por exemplo, em cena, ela vai lavar a louça, ela tá na cozinha, ela vai ter uma discussão com alguém, mas ela vai estar lavando a louça, porque eu posso fazer isso, ou porque o texto diz que ela vai lavar a louça, ou porque eu decidi fazer essa atividade, porque liberaram, o diretor também gostou dessa ideia. Então, você vai aprender esse texto enquanto lava a louça. Da mesma forma da escrita, que você está condicionando seu cérebro, né, ao aprendizado enquanto você faz uma outra atividade, aqui funciona da mesma forma. A segunda atividade vai condicionar o seu cérebro a absorver aquelas informações toda vez que você lavar a louça. Se você repetir, né, o processo de aprendizado das suas falas, enquanto você lava a louça, você vai condicionar o seu cérebro a toda vez que você lavar a louça, relembrar dessas falas. Porque você está condicionando uma atividade a outra. E é por isso que às vezes funciona tanto você, para uma cena que você está tomando café, você ensaiar tomando café todas as vezes. Essa é a base do ensaio. É automatizar aquilo que precisa ser automatizado, né? E deixar para a hora da cena apenas aquilo que tem que estar
na sua mente, né? Tem que ter o desejo, tem que ter visualização de algumas coisas. Mas a fala em si, ela tem que estar automatizada ao ponto de você não precisar pensar sobre ela mais, ok? A quinta e última técnica que eu quero te dar como dica é você testar muitas intenções diferentes. Se você tiver tempo, mais uma vez, se for um contexto de filme, um contexto de uma peça que você vai apresentar várias vezes, que você tem um processo de construção, eu diria que cada fala importa, certo? Cada silêncio também importa, cada intervalo também importa, mas se a gente está falando sobre decorar falas, decorar seu texto, aprender o seu texto, para mim essa é a dica mais valiosa, que é você testar diversas intenções, diversas expressões, diversos subtextos, certo? E talvez essa seja a que tem mais relação com o teatro identidade, porque o teatro identidade ele é uma metodologia, mas ele não fala sobre como você vai aprender o seu texto exclusivamente, porque isso depende muito de pessoa para pessoa, né? E eu não quero podar a sua forma de aprender o texto. Mas essa é altamente recomendada pelo teatro identidade. Por quê? Porque não só você vai descobrir novas formas de falar as suas falas, novas formas de expressar a sua personagem por meio de testes, seja com emoções diferentes, seja com contextos diferentes, ou até com atividades, objetos cênicos diferentes, né? Você testando várias formas diferentes, vai surgir com certeza alguma delas que vai ressoar com você e você vai sentir que acerta, né? Ou pelo menos se você não sentir que acerta, você vai ter testado tantas possibilidades que você vai ter um repertório muito grande de opções para mostrar para a direção, por exemplo. Então, é muito valoroso você aprender testando várias intenções, não só por isso, mas também porque quando é o caso o da minha história, que eu fui o Homem de Lata, eu não tinha tempo para testar várias coisas diferentes. A melhor ideia para mim era a primeira ou a segunda que já vinha na minha cabeça, porque não tinha tempo. Mas se eu tivesse tempo, eu teria testado várias intenções diferentes, até as intenções que fogem ao óbvio da cena. Às vezes é uma cena super feliz e você quer testar essa cena chorando. Agora fazer todas as minhas falas chorando, como se eu estivesse muito triste. Mesmo que você não vá fazer as falas chorando na cena, mas você explorou um alcance tão grande emocional que você vai conseguir achar na tristeza alguns relances, algumas expressões, alguns detalhes que você pode levar para a alegria. E aí a sua cena, ela não vai ser unidimensional. Não vai ser uma camada só de se essa fala é alegre, eu fazer assim, larararará. Pronto, perfeito. Não. Você precisa dar camadas, precisa dar dinâmica. Então, hora, a sua personagem pode estar tão feliz que ela começa a chorar. E essa e você ter testado a tristeza não quer dizer que ela vai estar triste, mas quer dizer que a sua forma de expressar a fala enquanto ela chorava pode ser levado para também o choro da alegria. Então, o que eu quero dizer é que quanto mais você testar de diversas formas diferentes, mais você tem chance de aprender como consequência do seu ensaio, que é a coisa mais importante, né? É você automatizar essas falas para que o foco esteja em outro lugar. E nesse caso, o foco está na construção da cena com camadas, com profundidade, com outras opções, com repertório gigantesco, né? De formas de expressar diferente. E isso pode valer para cada fala que você tenha, porque cada fala importa, né? E uma coisa que eu queria muito comentar aqui é que por que essa última dica é a mais importante para o teatro de identidade? Porque o teatro de identidade ele foca na sua expressividade. Quando eu falo a sua expressividade, não confunda com eu estar falando que a sua personagem vai ter a sua cara completamente. Não. Mas a sua personagem precisa ter decisões cênicas que só você teria. Então, quando eu falo a sua expressividade, eu quero dizer que é a sua forma de criar seu personagem, a sua forma de se expressar. E isso só é descoberto com muito ensaio. Então, aqui você tem várias técnicas diferentes, mas o teatro identidade, ele foca muito nessa última, ele, né, é uma metodologia que reforça que essa última talvez seja a mais certa ou a melhor,
Porque você não está focando em aprender as falas, você não está focando em decorar as falas, você está focando em se testar. Você está focando em ver possibilidades até achar aquela que é mais a sua personagem, até aquela que é mais você, no sentido de da sua escolha, entende? Então, esse formato de decorar as falas, esse formato de aprender o texto, é o que eu mais incentivo você a fazer, porque é o que você vai aprender o texto por consequência, mas o foco está na sua expressividade cênica, como sempre deve estar, na construção da personagem e em como você se porta em cena, certo? Dito isto, vamos para a atividade de casa. Nessa semana, eu não vou passar uma atividade exclusiva, específica, como eu tenho passado nas últimas aulas. Nessa semana eu quero passar para você uma atividade mais geral, que é, você tem aí 5 dicas. Eu quero que você teste cada uma delas em momentos diferentes, em cenas diferentes, em contextos diferentes. Então, por exemplo, eu te dei algumas dicas que funcionam mais, na minha opinião, para processos rápidos e outras dicas que funcionam mais ou que são ideais para processos mais lentos, que você tem tempo para construir a personagem, ok? Então, você vai pegar essas dicas e vai aplicar cada uma delas em contextos diferentes assim que você puder. O que eu quero com isso? Eu simplesmente quero que você descubra a sua forma de aprender melhor. Hoje em dia nós temos diversas formas de aprendizado e diversas formas de ensinar. Ensino e aprendizado em várias formas e facetas e tudo mais. Eu quero que você aprenda qual que funciona para você, porque no final das contas eu quero que você tenha autonomia de não depender de nenhum formato específico, que crie a sua forma de aprender o texto, porque não só você tem a sua própria forma de aprender as coisas, mas também você precisa aos poucos ter essa autonomia de saber como se virar. E na nossa vida artística, a gente sim tem muito tempo para construir coisas maravilhosas, mas às vezes também vai faltar tempo. E aí, como é que você sabe se virar sob pressão? E você também sabe se virar quando tem tempo para construir a personagem? Vamos investigar isso. Então se utiliza dessas dicas e depois me conta. Me conta lá na comunidade do WhatsApp, né? Uma vez que essa aula está ao ar, a comunidade do WhatsApp Teatro Identidade está aberta para que a gente possa conversar, para que vocês possam sugerir temas. Inclusive, esse foi um tema sugerido também lá no grupo. Agradeço muito, porque não foi uma ou duas vezes também que sugeriram esse tema, foram várias. E aí, pela comoção do público, eu precisei falar sobre isso, né? Mas também quero deixar em aberto porque, assim, na internet existem várias e várias técnicas e várias dicas para você aprender o texto. Eu peguei as que eu acho que são mais, não vou falar úteis, mas que são mais eficazes, sabe? Que são mais confiáveis em cada contexto, principalmente a última. Porque no final das contas eu tô aqui para que você sinta que a sua história importa para construir personagens, que você tem muitas histórias para contar e que a sua forma de se expressar é importante, porque pelo menos para mim ela importa. Então, se você entender que no final das contas o teatro de identidade ele é muito técnico e sim, você vai precisar repetir e aprender muita coisa dentro do teatro de identidade, mas que no final das contas o que importa é a mensagem que você vai contar. Então é por isso que eu falo, que nem na quinta dica, que a técnica importa, mas ela está sempre a serviço da mensagem, da história que está sendo contada, certo? Então eu quero que você descubra a sua forma de contar a história. Eu quero que você descubra o potencial que eu sei que só você tem de contar suas histórias e contar também as histórias dos outros de uma forma inimaginável, de uma forma incrível. E eu quero ver a sua carreira acontecendo, até porque no final das contas, o mundo está muito turbulento, mas ele só vai mudar quando a gente aprender a contar as histórias da forma que as pessoas consigam se identificar com elas e que a gente gere empatia e mude o mundo por meio da arte. Sei que isso é clichê, eu sei que isso pode soar até apelativo, mas é de fato o que eu acredito. Então sigamos juntos, espero que esse vídeo tenha sido útil. Me siga nas minhas redes sociais, quase tudo é @Mateus o Mentor, Mateus com TH. E é isso. Até a próxima semana. Um beijo
e fui.